Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, que a gente fala com todos. Meu convidado de hoje é o piloto de avião André Jurque. Obrigado, André, pela presença. É um prazer. Eu queria entender como é que a pessoa se forma piloto. Como que ela acorda, não acorda, mas assim, almeja ser piloto. E como é que é o caminho até ele sentar lá no cockpit, se é que o nome é esse. Sim. Eu acho que tem duas maneiras. Uma é aquela criança que sempre foi apaixonada por avião e sempre teve o desejo de estar à frente de um avião. E outros que acontecem por acaso, como foi o meu caso, né? Então, mas a princípio, você pode começar a fazer todo o curso e já começar a voar com 16 anos. Com 16 anos. Jovem, né? Jovem, sim. Você começa relativamente jovem e você tem várias etapas, onde você começa com piloto privado, piloto comercial, aí você faz o curso por instrumento e multimotor. Então, depois que você faz todas essas fases, então você vai ter piloto comercial, multimotor e instrumento, você está apto a ser contratado para trabalhar como um copiloto numa empresa. Empresa de táxi aéreo, empresa de charter, empresa que tem um avião particular, qualquer coisa, né? Então você está apto a fazer isso. E isso demora o quê? Uns 2, 3 anos? Isso depende muito do financeiro. Porque você, na primeira etapa de piloto privado, você tem 40 horas de voo a fazer para você poder fazer o seu cheque. Para você realmente se tornar um piloto privado. Que é você que bancaria essas que você bancaria isso daí. Ou via patrocínio, mas patrocínio seria do pai, né? Ou você bancaria isso daí. Então depende muito da situação financeira do candidato, né? Pode ser relativamente rápido ou não. Certo. Né? Porque hoje a hora de voo para você fazer esse primeiro estágio vai entre 600 a R$1.000, dependendo do avião que você vai usar para fazer essa primeira etapa, né? Entendi. E assim, quais as dificuldades que você enfrenta nesse processo? Eu digo assim, com 16 anos, você abdica de muita coisa, muito tempo que você se dedica a fazer o curso. Como funciona? Porque além de tudo, você tem a sua educação formal do lado ali, correndo junto. Com essa idade, eu acho que é até relativamente mais fácil, né? Porque você não deixa a sua vida acadêmica escolar, segundo grau, ensino fundamental, aquele negócio todo, ensino médio, e você pode dedicar esse tempo nos finais de semana, porque você não necessariamente, você não tem, digamos assim, você com 16 anos, você pode estudar nos finais de semana. Você não tem um tempo que você precisa terminar isso daí. Porque você não vai poder ser remunerado com 16 anos e com piloto privado. Sim. Então você pode dedicar a fazer um voo eventualmente nos finais de semana e você estudar nos finais de semana, porque a prova que você faz, que você tem uma parte teórica, você agenda ela. Entendi. Então você tem uma prova que você vai fazer pela ANAC, vamos dizer assim. Você vai fazer pela ANAC, que quem aplica é a FGV, mas você faz toda a parte do cadastro de agendamento da prova via ANAC. Entendi. Então você não tem um tempo determinado para fazer isso. Entendi. Você já com 20 e poucos anos, onde você quer almejar a carreira, que é relativamente rápida, aí sim, aí o tempo fica crítico. Porque Entendi. Você tem que fazer as coisas muito mais rápido para você ter as suas carteiras, né? E você está apto a entrar no mercado. E vamos dizer assim que o seu capital nesse momento são as horas de voo. São as horas de voo. Então, por exemplo, para você ser contratado, para você ser promovido, e a sua avaliação vai em cima das suas horas de voo. Vai em cima das suas horas de voo, que é a experiência, né? Que é exatamente o que é a experiência, né? Independente da aeronave. Independente da aeronave. Tá, então você acaba, vamos dizer assim, hoje... Independente da aeronave, tem vários tipos de aeronave. Então, quando você se forma, por exemplo, piloto comercial, multimotor IFE, que é o voo por instrumento, você está, a princípio, apto a ser copiloto de qualquer aeronave, mas tem aeronaves que você precisa ter o certificado daquela aeronave, que é esse que chama aeronave tipo. Então, por exemplo, para você sentar num avião a jato, você precisa ter a carteira daquele avião. É aí onde começa a ficar mais complicado, porque aí você tem que ter, além da experiência de voo que você tem que ter, você tem que fazer o simulador daquele avião. Entendi. Então é assim que você se qualifica, vamos dizer assim. Você se qualifica dessa forma. As empresas vão aumentando a tecnologia das aeronaves. Sim. E os pilotos vão no simulador para poder... É onde você faz toda a sua parte de treinamento daquela aeronave. Entendi. Claro que você tem aeronave que a gente chama que não é tipo.
Então, essa aeronave, você saiu do aeroclube com essas carteiras básicas, você pode ser copiloto daquela aeronave. No avião, por exemplo, a pistão e motor, não é necessário você fazer o simulador daquele avião. Que é o que muita gente faz para conseguir a carteira de piloto comercial. Porque você faz a parte teórica e depois você tem que ter, se eu não me engano, na minha época, eram 250 horas totais para você fazer o cheque de piloto comercial. Mas aí você começa a voar de copiloto, geralmente não remunerado, porque você não pode ser remunerado, e para você começar a juntar suas horas de voo. Certo. E aí essas horas de voo são registradas? São registradas numa caderneta de voo. Entendi. Então, antigamente a caderneta de voo, hoje em dia tudo pelo site da ANAC, né? Você entra no site da ANAC e você faz o registro. Entendi. E assim, no trato com os pilotos, as empresas têm diferença? Eu digo assim, tem piloto que sofre mais na empresa A, a empresa A cuida melhor dos pilotos em termos de qualidade de trabalho, ou não muda nada nisso? Depende muito da empresa. Depende muito da empresa. Eu nunca ouvi reclamação disso. Eu prefiro trabalhar na empresa A porque eu tenho melhores condições de trabalho, né? Não digo em termos de pilotar essencialmente, porque existe um controle internacional do que aquilo acontece. Assim, Mas fora isso, no trâmite, no descanso do piloto... aí tá. Na aviação você tem basicamente 3 regulamentos. Você tem a parte 91, a regulamentação 91, que é para toda a aeronave que é executiva. Você tem a 135, que é toda a parte de charter e táxi aéreo, e você tem a 121, que é o pessoal da comercial. Certo. Então, comercial e táxi aéreo, a regulamentação é mais rígida do que da parte 91, que é da aviação executiva. Por exemplo, na aviação executiva, você não necessariamente precisa ter uma escala de voo. Você não tem uma escala de folga. Geralmente são grupos são departamentos de aviação relativamente pequenos. 1 ou 2 aviões, 3, 4, 5, 6 pilotos. Entendi. Então, ali a regulamentação é mais branda. 135, não, táxi aéreo, aí você tem que ter uma escala de voo, você tem que ter uma escala de folga, você tem que ter um departamento de ensino, menor que seja, mas você tem que ter um departamento de ensino. O treinamento já é mais rígido. Na 91, se a empresa quiser, ela não precisa mandar você fazer simulador. Você pode fazer o cheque no avião. Entendi. Mas, obviamente, quando você faz o cheque do avião, você não faz toda a parte de treinamento de emergência. Mas é melhor você fazer o cheque no avião sozinho, sem passageiro. Sem passageiro. Mas o grande negócio do cheque no simulador é que o simulador você faz toda a parte de emergência. Entendi. Você treina a emergência. Quando você vai ao simulador, é para treinar unicamente a emergência. São situações que você simula difíceis, complicadas. São situações que você não consegue simular no avião. Por exemplo, no simulador você faz corte de motor. Você simula fogo no motor, onde realmente você perde o motor e você tem que fazer todo o procedimento de emergência para combater o fogo no motor. Uhum. Você não faz isso no avião voando, no avião de verdade, vamos dizer assim. Não dá, né? É possível ter rotina na profissão de piloto? Operacional, sim. Social, não. É isso que eu ia perguntar. Operacional, sim. Você tem toda uma rotina operacional do que você fazer desde a hora que você chega no aeroporto ou até na preparação do voo. Você tem uma rotina operacional. Social, não. Social... Eu estou falando isso. É uma brincadeira que eu fiz com ele. A gente está marcando essa conversa há quanto tempo? Tem uns 2 meses. Tem uns 2 meses. É mais ou menos isso, é. E aí, André? Vou marcar para julho. Até que um dia eu falei, e aí? Falei, agora dá. Aí eu perguntei da rotina exatamente por isso, né? Eu estava assistindo aí a série de Congonhas, né? Que passou na Netflix. Muito boa a série, inclusive. Falando, vamos dizer assim, desenterrando aquela história do acidente de novo de 2007. Certo. E aparecendo algumas coisas que eu não tinha me atentado e pouca gente tinha falado. Porque normalmente o barulho é sempre em torno dos familiares e tal, mas não da parte técnica, né? E aí, tem algum termo lá, eu esqueci agora, você vai me... uma turbina estava travada, certo, e a outra turbina funcionando, que seria o nome exato, eu esqueci, você vai me ajudar. Que talvez isso tenha não causado, mas ajudado em ter acontecido aquele acidente. Que você pode trabalhar com aquilo travado, sim, ou de repente você nem precisa. E aí o piloto, no caso,
ele tinha que travar os dois. É manche, né? O manche é que você sobe, desce, esquerda e direita. Certo. Aquele que você puxa quando você pousa. Aí são as manetes de potência. Isso. E aí ele puxou. Ele teria que ter puxado as duas manetes, mesmo que a turbina tivesse travada. Uhum. Só que ele puxou uma só. E a outra não reduziu a velocidade que teria que reduzir. É fatídico isso? Essa peça que estava travada, que a gente chama de tapinada, é o reverso. O reverso. O reverso é um freio motor, vamos dizer assim. Que basicamente o motor, você tem um fluxo que entra pela boca do motor e sai pelo jastão do motor, né? Então é um fluxo longitudinal do motor. O reverso são duas conchas que fecham a parte de trás do motor, que faz o fluxo bate nessas conchas e vai para frente. Então isso ajuda a frear o avião. É um freio motor. Né? Mas o reverso não entra em cálculo de performance de nenhum avião. Então, tanto é que tem avião que não tem reverso. Entendi. Tem avião executivo, avião de pequeno porte, que não tem reverso, porque ele não faz parte do cálculo de performance. Então você pode voar com um reverso pinado. Você pode usar só um reverso no pouso, certo. Mas você vai ter um controle direcional, você vai ter que dar mais amplitude no lado do reverso que está ruim. E numa pista como Congonhas, chovendo... Aí é que está. Tem outros fatores que podem influenciar. Outros fatores que não deveria ter ido para aquela pista. Né? Apesar do reverso não fazer parte do cálculo de performance do avião, mas chovendo, o avião estava cheio, né? Tem uma série de fatores. De repente você desviado para Guarulhos. Desviado para Guarulhos. Vou desviar para Guarulhos, você desce em Guarulhos porque está chovendo demais. Está chovendo demais, mas aí tem a pressão da empresa, porque você vai botar com 150, 160, não lembro agora o número de passageiros exato, mas acima de 100 passageiros, o aeroporto que eles não deveriam ir, né? Então a empresa vai ter um certo trabalho de tirar aqueles passageiros, de alocar em outros voos, de levar para Congonhas, isso, aquilo, outro. Então o transtorno disso daí é grande. Mas quando envolve segurança... Mas é justamente isso daí. A segurança é primordial. Né? Então, houve pressão da empresa, não houve pressão da empresa? Não sei. Na verdade, assim, eu estou comentando isso porque a minha pergunta era baseada nisso. A segurança do voo da aviação, normalmente, ela é centrada sempre quando acontecem acidentes. A gente tem um padrão de segurança. Sim. E quando acontecem os acidentes, é muito importante saber o que aconteceu para que não ocorra de novo. Tanto que o transporte aéreo é o transporte de maior segurança que existe no mundo. Sem dúvida. Vocês podem até não acreditar, mas é. Sim, com certeza. Entendeu? Para cair um avião, tem que ter uma série de problemas e fatores esperados e não esperados. Sim. É uma corrente. Você vai quebrando o elo de uma corrente e que leva ao acidente. E mesmo assim, as empresas estão sendo constantemente checando, né? As mesmas coisas. Né? Então, como é que funciona o fato de você faz teste de segurança, de equipamentos que eles estão testando? Sim. Isso funciona? Sim, você tem um padrão de segurança, né, onde é escrito, né, e toda vez que tem um acidente, um incidente, aquele padrão é revisto e vai ser aplicado as melhorias para aquele padrão. O avião saiu da pista, mas saiu da pista por quê? Porque aconteceu isso, isso, isso e aquilo ali. Então, o que é que a gente pode fazer para mitigar isso daí, para que isso não aconteça mais? Então, é uma coisa que está constantemente sendo renovada. Né? Na segurança, em termos de voo, por exemplo, eu tenho uma pré-checagem que eu faço em solo, que a gente faz, eu torno o giro de 180 graus, de 360 graus no avião, onde você checa basicamente os itens que são visuais. Tem vazamento de óleo hidráulico, tem algum cabo que está desconectado, então você olha isso daí. Mas numa aviação comercial ou até numa aviação executiva, onde você tem o mecânico é responsável por isso. Né? Apesar de você faz a mesma coisa, mas o mecânico faz isso daí também. Então, você faz a checagem. Você faz a checagem que o mecânico fez lá. Que o mecânico fez antes. Né? Então, você faz essa parte visual e depois você tem toda a checagem dos equipamentos do avião quando você começa a energizar o avião. Né? Você não só liga as baterias, aciona os motores e vai embora. Então, você tem toda uma checagem que é feita antes disso aí. Então, a princípio, você decola do avião com tudo funcionando. Se tem alguma coisa que não funciona, você tem um checklist, que a gente chama go, no go, onde você vai ver se aquele item, uma luzinha vermelha que acendeu no seu
chama do CAS. É um painelzinho que você tem, onde tem todas as mensagens do avião. Pô, acendeu uma luz, você tem uma mensagem amarela ou vermelha, você vai lá no livro, no checklist do Go, No Go, e você vai ver, não, aquilo ali, o avião pode ser despachado ou não. Entendi. Muito deles é não, é no go. Você não sai com aquilo ali, você tem o avião volta, o avião não sai nem do lugar. Ali o mecânico entra e o voo é cancelado. Outros itens, você pode ser despachado pelo MEL, que é o Master Equipment List. Então você tem um procedimento para você despachar o avião com aquele item. É o caso do reverso. Entendi. Para você despachar o avião com o reverso que não funciona, ele tem que estar pinado. Entendi. Ele tem que estar pinado, você tem que ter aviso na cabine. Então, você consegue decolar com alguns itens que não estão funcionando. Não é que o avião ele é preparado sempre com um plano B dentro do... Sim, você tem as falhou isso aqui, eu tenho isso aqui. Você tem as alternativas onde você pode despachar o avião ou não. Alguns itens é não despachável. Não tem conversa. Eu vou te fazer uma pergunta sobre as arremetidas. Porque eu já passei por uma e vou te falar que é estranho. Mas a arremetida, todo mundo tem medo da arremetida, né? Mas a arremetida é um item de segurança. O cara que arremeteu, o piloto que arremeteu, relaxa, o cara fez a coisa certa. É uma medida de segurança. Se estabilizou na aproximação, o vento mudou. O cara fez a coisa certa. Não, porque assim, sabe quando você tem a sensação que chegou? Sim, chegou, mas não chegou, né? Chegou, aí, de repente você tá voando de novo. Tocou e subiu? Pro passageiro, não, eu muito esquisito. Eu entendo o lado, do passageiro. Apesar de ser pelo bem da segurança, eu lembro que a causa que ele deu para essa arremetida foi vento de cauda. Né? Tava ventando muito naquele ponto. Ele fez o contorno e pousou pelo outro lado. Na pista oposta, na cabeceira oposta. Exatamente. Né? Mas assim, é uma decisão do piloto. É uma decisão do piloto ou da torre. Por exemplo, a do piloto a gente é limitado, a maioria dos aviões é limitado com 10 nós de vento de cauda. Tá onde você arremete. Entendi. Mas você só vai perceber esses 10 nós na hora que você está pousando. Você na aproximação você tem indicação de vento, né? Entendi. Na aproximação você tem indicação de vento, aí na hora do toque ali tá 12 nós de cauda, não, é melhor arremeter. Você arremete. Né? Porque você está acima do limite do avião. E se acontecer alguma coisa, o seguro vai olhar, mas por que você pousou com 12 nós de cauda quando o máximo é 10? Exato. Então, além da segurança, tem um seguro. Tem uma questão de seguro. Tem um seguro caso aconteça alguma coisa. É verdade que o avião, quando ele atrasa para pousar ou para decolar, tem multa da companhia? Depende. Depende do contrato. Essa é da parte comercial do pessoal da linha aérea que eu realmente não vou saber lhe dizer. Tem muita história sobre isso, né? Provavelmente sim, porque é tudo encaixado, né? Você quando vê Congonhas que tem não sei quantos mil pousos por dia, é tudo encaixado, né? Então se um avião atrasa a malha toda, né? Entendi. É como se fosse uma linha de produção. É a linha de produção, né? O avião que deveria chegar às 14 e sair às 15, chegou às 14h30, vai sair às 15h30. Às 15 horas tinha outro que estava chegando no lugar dele, né? Onde é que você vai alocar esse avião? E aí o outro fica sobrevoando até. Fica sobrevoando. Eu vou te contar uma história pessoal. Eu estava em Fortaleza, voltando para São Paulo, e uma passageira começou a passar mal. E aí, não era nada grave, era alguma coisa de queda de pressão. Aí apareceu um outro médico que estava lá dentro do avião, começou a atender tudo, tal, mas aí ele optou por deixar a menina em terra. Bom, o aeroporto mais próximo era Petrolina. Certo. Cara, pensa numa saga. Porque o que aconteceu? O avião tá cheio de combustível. Provavelmente devia estar acima do peso máximo de pouso. Aí teve que queimar aquele combustível, uma boa parte. E aí ele não conseguiu, pelo que eu entendi, queimar tudo aquilo por conta do estado do passageiro. Certo. E aí pousou. Queimou boa parte, tal, eu não sei quanto que pode, qual que é o limite. Pousou, tal, uma chuva, mas assim, pensa na chuva que você nunca imaginava. Entrou bombeiro, tal, puta caos, tipo 11 horas da noite. Aí, beleza, a passageira saiu, teve que procurar a bagagem, tal, aquela coisa toda, demorou. Bom, beleza, vamos levantar, vamos.
Só que aí tem que fazer toda uma checagem de... Eu não vou saber explicar o nome técnico, mas uma checagem de como estava a aeronave pós-pouso com esse Sim, peso excessivo, sim. né? Isso é um padrão de se fazer, né? Exatamente. Porque todas as aeronaves você tem um peso máximo de decolagem e peso máximo de pouso. Se você está acima daquele peso máximo de pouso, é possível fazer o pouso? Sim, é possível. Né? No meu caso, eu pousando acima do peso máximo de pouso, eu tenho que fazer uma checagem no trem de pouso. Né? A depender do peso, eu tenho que retirar o trem de pouso, eu tenho que fazer raio-x no trem de pouso, que chama magnafluxo, eu tenho que ver se houve alguma trinca, se tem alguma fadiga. Então, você pousar acima do peso máximo de pouso é muito trabalho pós-voo. Entendi. Porque você tem que fazer toda essa checagem. Né? Por isso que o cara vai queimar querosene até chegar naquele pouso. Que é o que as empresas falam que é o mais caro. Que é o mais caro, exatamente. Então, se você não tem como alijar aquele querosene, você vai rodar. Você vai rodar até queimar aquele querosene e chegar naquele pouso. Chegar naquele peso que dê você pousar e onde não cause muito transtorno no pós-voo. Provavelmente ele deve ter pousado muito próximo do limite máximo, e Petrolina devia ter uma base da companhia que você estava voando, onde tem um mecânico acionado e o mecânico faz uma inspeção visual no trem de pouso. Né? Entendi. E ali ele libera o avião. Tem diferença, igual assim, de pilotagem, dependendo da companhia, se for Airbus, se for Boeing, em termos de facilidade de pilotagem, vamos dizer assim, de um piloto ter mais tranquilidade? Eu acho que a tranquilidade é mais ou menos compatível. Né? O que tem a Airbus é um avião muito, muito eletrônico, né? Em comparado a Boeing, pelo que eu vejo. Né? Eu nunca vi nenhum nem outro, Sim. mas pelo que todo mundo fala, a Boeing digamos assim, é avião que você voa na mão. O Airbus é um avião muito eletrônico, você voa botãozinho aqui, botãozinho ali. Né? Então, eu acho que a grande diferença é essa. E assim, é aquela história do câmbio automático e do câmbio manual. Exatamente. Vai para o mesmo lugar, mas o piloto do câmbio automático... O piloto precisa, vamos dizer assim, precisa usar mais a habilidade dele. Mais a habilidade dele. E depender menos do... Porque assim, o botão se aperta. Agora, quando você tem um lugar para você ir para frente ou ir para trás, você determina o quanto você vai fazer. O botão não, se apertou e espera. Ele faz tudo sozinho. Obviamente, um avião que é mais eletrônico em relação ao avião, assim, câmbio manual, é muito... a carga de trabalho é muito menor. É muito menor, porque você tem, por exemplo, um item que chama autothrottle, que é a potência automática dos motores. Então, você seleciona a velocidade, pum, a potência vai para aquela velocidade. Antigamente, não, você subia, pum, você botava a potência que você queria. Na subida, você reduzia para a potência que você queria. Nivelado, você reduzia para a potência que você queria. Entendi. Então, você mexia na manete o tempo todo. Entendi. Teve uma variação de temperatura, você mexe na manete, você está subindo de nível, você mexe na manete, você mexe na potência. Hoje em dia, no avião que eu vou, eu decolo com a mão na manete e só vou colocar a mão na manete de novo quando eu estou pousando. Depois de 15 horas de voo. Entendi. E no caso os principais procedimentos de segurança no solo, deve ser uma lista gigantesca, né, para você poder seguir. E todo mundo fazendo essa checagem. Todo mundo faz a sua checagem. Você faz a checagem, a tripulação a checagem, os mecânicos a checagem, para poder o avião estar redondo para voar. O avião está liberado para voar. Todo mundo tem a sua parte, né, nessa brincadeira. Não, uma curiosidade, a tripulação. O piloto não tem uma mesma tripulação com o piloto, é uma rotatividade grande, não é? Na comercial, sim. Na comercial, porque você tem a regulamentação onde você voa X horas por dia, então aquilo ali gira. Aquilo ali, você imagina numa companhia como a gente tem no Brasil, deve ter, sei lá, 600 pilotos, 400 pilotos, 500 pilotos. Né? Então todo mundo gira. Você tem uma escala que você recebe quinzenal ou mensal, que você vai fazer aquele voo, mas para você repetir o voo com aquele copiloto ou aquele comandante, talvez leve alguns meses até vocês dois voltarem a dividir cabine, né? Entendi. No meu caso, não, nós estamos em 3. Então é sempre a gente. Ah, tá. Nós vamos porque a sintonia na equipe... A gente está voando junto há 16 anos, né? Então é outra sintonia, né? Então hoje a gente vai voar, ninguém determina o que o outro tem que fazer.
todo mundo sabe o que Exatamente. fazer. Que você trabalha num nicho muito específico, Sim. que é a aviação executiva. Certo. Né? Eu vou fazer uma pergunta: o que acontece com o Cessna? Que cai toda hora. O Cessna? O Cessna era um puta de um avião legal. Era um avião bonito. Década de 90 só tinha Cessna. Só o Cessna, é verdade. Pra todo lado, o cara queria comprar um avião e queria um Cessna. O que aconteceu com o Cessna? Que outro dia caiu outro. Ou eles não estão mais. Não, eu acho que qualquer acidente ou incidente, eu acho que o fator humano é a principal causa dele. É a principal causa dele, né? Mesmo que tenha tido uma falha mecânica no avião, mas alguma falha humana aconteceu na manutenção ou em algum outro lugar. Porque você vê aviões aí de 20 anos. Avião tem, até mais do que isso. E rodando muito bem, obrigado. É manutenção. Troca o óleo filtro. Troca o óleo filtro. É que você tem duas manutenções no avião, né? Você tem, digamos assim, de rotina. Você tem uma calendárica e você tem uma por hora. Calendárica, no meu caso, uma vez por ano. E a por hora, bom, aquela peça ali é para durar 200 horas. Com 200 horas, aquela peça sai, mesmo que ela aparentemente esteja boa, ela sai e entra outra. Entendi. Então, isso aí tem que ser respeitado. E você tem as preventivas. Quebrou alguma coisa, você troca aquela peça, você bota outra peça. Entendeu? Então, é tudo muito bem controlado. Então, não é para dar pane. Um avião não é para dar pane. Não. E a aviação executiva, ela é muito mais frequente na hora que a gente imagina, né? Que roda de aviãozinho para lá e para cá. Tem muito. Né? Principalmente no Brasil, que é gigante. O Brasil é o segundo maior mercado da aviação executiva no mundo, em número de avião, né? Então, porque a gente, nobres, pobres mortais que vai com a aviação comercial, a gente não tem essa noção. Até porque é outro processo, né? Sim. Tipo assim, o passageiro não vai fazer check-in, nada disso. Não, o passageiro não faz check-in. Ele vai direto para o hangar. Ele vai direto para o hangar, ou ele entra para uma área específica, né? Ele foge dessa área daí. Lógico, por exemplo, em Guarulhos você tem uma entrada para aviação executiva e você pode entrar também pelos terminais. Pelos terminais você vai enfrentar a mesma coisa que você enfrenta com todo mundo, né? Raio-X, isso, aquilo, outro. Não que não tem na parte executiva. Tem a mesma coisa, mas é você que está chegando ali, onde só você vai estar ali. Então, o seu acesso é muito mais rápido. Então, assim, o acesso, você não precisa chegar 1h30 antes. Não, você chega, eu vou decolar às 15 horas, você chega às 15, se quiser. E o piloto tá lá esperando. O piloto tá esperando. Chegou 15h30, tá bom também. Tem. E quando você vai fazer uma viagem, o que é uma viagem longa para um jato executivo? Atlântico cruza? Atlântico cruza, viagem longa, acima de 9 horas. Você fala assim, 9, 10 horas. O jogador de futebol tal saiu de Barcelona, pousou em São Paulo. Existe isso de jato? Existe. Eu faço... O primeiro voo que eu fiz no avião que eu estou voando hoje foi São Paulo, Guarulhos, Maldivas. Maldivas, sem parar. Eu vou te falar que é longe, hein? É longe. Deu 14 horas e 50. Você parou lá no Oriente Médio, Torre, da Dubai? Não, foi direto. Direto. E chegando nas Maldivas, a gente alternava o sul da Índia. Você tem que ter uma alternativa, né? Todo voo é calculado com alternativa, né? Então, vai longe. Fora que a paisagem, né? Não, é bonito. Cara, eu vou te falar uma experiência que eu tive, que foi voar de hidroavião. Esse eu nunca voei de avião. Cara, eu nunca tinha tido, faz uns 2 anos atrás. Parece que você tá voando num ônibus. Porque assim, são 2 indianos de chinelo. Sim. Vestidos como piloto, mas tá calor. Bermuda e chinelo, né? E aí eu acho que o manche dele é aqui em cima. Sim, dependendo do avião, sim. Né? E aí ele pousa lá, tudo normal, mas o barulho interno... É porque geralmente não é um avião pressurizado. Não é pressurizado. É ensurdecedor. Sim. Né? Eles têm o fone deles. Agora, os passageiros, assim, eu acho que o que eu voei tinha... Era monomotor ou bimotor? Bimotor. Então você tá aqui, você tá no plano da hélice, né? Eu acho que tinham, sei lá, 25 lugares, 20 lugares, não passava disso. Mais bagagem, não sei o quê. A experiência é muito legal, porque você voa naquela altitude tranquila. Você voa relativamente baixo, né? É um voo quase que panorâmico, mas o barulho é um negócio... não é pressurizado e os motores estão aqui, né? Estão no pé da orelha, né? Também tem um lado bom, né? A pista é gigante, né? Assim, todo o oceano. Você escolhe, você pousa com vento de proa, né? Então Mas é uma experiência muito interessante, assim, sabe? Por isso que eu perguntei, porque a gente não ouve falar. Ouve falar que
há deslocamento daqui para lá, de lá para cá, mas a gente não é dito como. Sim. Né? Que os jatos hoje... Qual que é o jato hoje mais moderno que você considera? Você tem o jato da Bombardier, o 7.500, o Global 7.500 e o Gulfstream 650, que estão saindo agora no 700 e 800, mas são os mais modernos que tem na aviação executiva. Bombardier deve ser aquele que político usa, né? O político usa todos. Todos, principalmente os da Embraer, né? Teve alguma situação nesses anos todos que você tá voando que você falou, puta, isso foi muito difícil de resolver? Cara, Você sempre conta, fala, deixa eu contar essa história porque isso aqui é impressionante. Teve uma vez a gente chegando em Farnborough, na Inglaterra, onde o vento estava de rajada lateral muito forte, não acima do limite demonstrado pelo avião, que todo avião tem um limite demonstrado, né? Não é restritivo, mas é demonstrado. Mas eu não conseguia botar o avião no chão. A primeira vez eu arremeti por causa de wind shear, tesoura de vento. A gente voltou, fez o procedimento, porque tesoura de vento acontece sim. do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora, né? Mas a rajada de vento estava tão forte que eu não conseguia botar o avião no chão. O avião não ia para o chão. Eu não conseguia botar o avião no chão. Na hora que você começava a fazer o procedimento, começava a descer, mas eu estava a 1,5 metro, 2 metros da pista, o avião não ia para o chão, de tão forte que estava o vento. Você estava contra vento? O vento estava de través. Sim. Então o avião balançava muito e eu não conseguia botar o avião no chão. Eu arremeti pela segunda vez, e aí a gente viu onde tinha um aeroporto com vento de proa, porque o vento estava de través muito forte, e então aí nesse caso a gente foi para Stansted. Stansted o vento estava de rajada forte, mas de proa, que facilita bastante, né? Foi aí que a gente conseguiu pousar. Mas essa foi uma das situações que realmente eu vi que... E o passageiro lá tranquilo, tomando... O passageiro... Ele entendeu que o meu passageiro, como é sempre o mesmo, e a gente está há 16 anos com ele, né? Entendi. Então ele viu a primeira vez, arremeteu, a segunda vez arremeteu. Então depois disso ele veio na cabine e veio perguntar o que foi que tinha acontecido. A gente explicou para ele, né? Ele é muito tranquilo em relação a isso, né? Muito assim, então a coisa já conhece, aquela história da confiança. Né? Então essa aí foi a vez que deu trabalho. Normalmente assim, o ano passado, e naquela região, essa região tem muito vento. Né? Ali em Farnborough mas estava ventando, rapaz, estava turbulento. Não, balançando. Estava ruim. E aí no caso da aviação executiva, você consegue, olhando pelos radares, sair das tempestades, subir de altitude, ter uma altitude máxima que o avião pode ter em relação à aviação comercial, ou tem algumas diferenças? Na aviação executiva a gente voa mais alto que a aviação comercial. Né, por exemplo, quando eu vou fazer um voo, saio daqui a Londres, onde tem 10 horas e meia, 11 horas de voo, o meu primeiro nível é no nível 400 para cima, a 40 mil pés para cima. Certo. No avião comercial ele começa a 35 mil pés, 36 mil pés, 33 mil pés, a depender do avião, então eu já começo a voar mais alto. Então quando a gente vai cruzar, por exemplo, o Equador, onde você tem toda aquela zona de confluência intertropical, onde o tempo geralmente é ruim. Então, é isso que eu falo, é uma região que no mapa não tem muito avião passando. Mas se você olhar os aviões que estão indo para a Europa, todo mundo passa por ali. Europa ou América do Norte, todo mundo passa por ali, né? Todo mundo cruza tem que passar essa confluência intertropical, né? Todo jeito. Você está no hemisfério sul para o hemisfério norte, você tem que passar por ali, não tem outro jeito. Só que quando a gente está passando aquilo ali, a gente já está com 3 horas e meia, 4 horas de voo. Então a gente consegue subir para o nível 430, 450. Então geralmente você passa acima de todo o tempo ruim. Não que você não tenha que desviar. Você tem que desviar, mas talvez numa proporção bem menor do que quem está voando lá embaixo, né? E pode acontecer de você pedir para subir e não poder subir porque tem outra aeronave e você tem que tomar outro trajeto. Pode acontecer, sim. Ou, porque assim, não é negócio entrar no... Não, você evita isso ao máximo. Ou você escolhe onde está menos... onde está mais fraco para você passar. Porque você tem a graduação no radar, né? Que vai de amarelo, vai de verde, amarelo, vermelho. Ou roxo, quando está muito ruim. Tem que falar do roxo, meu Deus. Então você gradua isso daí e você evita a parte pior, né? Então você faz seus desvios. Não, e o avião menor, ele dá a impressão para a gente que é leigo, que é um avião de mais fácil controle. Por exemplo, do que um avião grande, de um A380, um avião comercial. Uma coisa é você fazer uma curva com um carro pequeno, outra coisa é você fazer uma curva com um caminhão. Mas como eu não sei se isso tem a mesma relação.
Não, com certeza tem a mesma relação, mas essa relação, digamos assim, ela é mais significativa quando você está no procedimento de chegada ou de saída, né, onde você está mais lento e onde você precisa fazer as coisas, digamos assim, num tempo de distância curto. Por exemplo, você está vindo a pouso, onde você faz todo o procedimento de pouso, então você faz o seu circuito de pouso, você vai estar numa aproximação por instrumento, né? Então um avião menor, ele é mais ágil, ele consegue fazer uma curva com um raio menor, então isso acontece, né? Entendi. Mas em voo nivelado, é basicamente tudo igual. Não, entendi. Então o céu de brigadeiro existe. Isso, céu de brigadeiro é ótimo. Não é porque eu tô falando isso, que uma vez eu tava dentro do avião, aí tinha um passageiro que tava na primeira fileira, acho que o comandante saiu para fazer alguma coisa, ou como é que tá o céu aí, né? Porque o passageiro, todo mundo tem seu medo lá. Vai do desconforto ao desespero, depende do nível. Como é que tá o céu aí, comandante? Ele falou, não, céu de brigadeiro. Eu tava nesse voo para Curitiba, muito tempo atrás. Cara, deu uma turbulência nesse mesmo dia, que o céu de brigadeiro sumiu. Tá. Mas aí deve ser turbulência de céu claro, isso aí o radar não detecta. Era céu claro, realmente. Acho que era outono, e acho que influencia, né, a época do ano. Sim, porque nuvem, presença de temperatura ou não, isso... Verão é temporal, tempestade, é trovoada. Que é mais fácil até, não é? É mais fácil, mas o voo é um pouco mais complicado, né? Porque você desvia muito, né? Principalmente quando você está em procedimento de descida, você chega aqui em São Paulo, no verão, 4 horas da tarde, que tá, o céu tá preto, que vai desaguar aquela trovoada, isso dá trabalho pra gente, porque você tem que desviar muito e chega no ponto que você não consegue mais desviar tanto, porque você vai pousar. Não tem jeito. Então vai funilando, funilando. Você vai desviando. Mas chegou no ponto que você... Se a nuvem está em cima do aeroporto, vai fazer. A grande vantagem é que quando você está baixo, então você vai ter turbulência, mas é água. Então a turbulência é um pouco mais fraca, né? Mas a grande vantagem é essa. Então no verão é chuva, é trovoada. É o que chama de CB, né? São aquelas nuvens altas que vai lá em cima. Então você desvia daquilo ali. No inverno, a atmosfera está mais estável. Mas em compensação começam os nevoeiros. Principalmente pela manhã, né? De manhã. Então de repente você faz um voo lindo, maravilhoso, onde você não tem um balanço de nada, mas você não consegue pousar em Guarulhos e você tem que ir para Campinas porque tem nevoeiro. Entendi. E quando você sai daqui no verão e vai pousar lá na Europa a -5, sim, né? Acho que apesar, a gente sofre em termos de temperatura, mas o avião também sofre, né? Em termos de material mesmo, porque ele vem de um calor. Mas aí quando o calor é só quando a gente está aqui no solo, porque quando a gente está voando nivelado, está menos 50, menos 60, menos 65. Então você sai de 30 para menos 60 em meia hora, 40 minutos. Entendi. No caso da aviação executiva, o passageiro, no seu caso você falou que tem um passageiro só, mas você deve ter ouvido falar que é um passageiro de uma exigência diferente, né? Sim, cada um tem... Tá. Na aviação comercial normal, é aquele padrãozão mesmo. Sim. Mas quando o cara usa um táxi aéreo, ou ele contrata um jato, alguma coisa, ele tem uma exigência no sentido de qualidade de voo diferente. Sem dúvida, sem dúvida. E você tem de todo tipo, né? E aí acho que eu ia falar, quais os mais atípicos que você já viu? Você tem passageiro que quer jantar aquela comida específica que tem no restaurante específico, Michelin ou não, em São Paulo, onde ele quer ser servido à francesa, por exemplo. Então você precisa de uma comissária para isso, onde ele vai ter todo o primeiro curso, segundo curso, terceiro curso, sobremesa, aquele negócio, onde ele vai ser servido à francesa, com aquela comida daquele restaurante fulano de tal. Ou você tem aquele passageiro que, para ele, tudo bem, o sanduíche está ótimo. Que é o executivo que está de passagem. Que está de passagem, então você tem do mais simples ao mais complicado. Você tem de tudo. E no caso, assim, de passageiro, por exemplo, passageiro tem uma demanda, uma reunião. E aí você tá lá na tua cabine e tal, tá falando, olha, lá no aeroporto o tempo tá ruim. Tem nevoeiro, tem tempestade. É melhor você segurar a decolagem 1 hora, 1h30. Já aconteceu isso. Pra gente poder ver como é que o tempo vai se comportar. E o passageiro, de repente, não pode segurar essa 1 hora. Assim, é sempre a segurança em primeiro lugar. O cara vai ficar bravo. Vai ficar bravo, mas... Entendeu? Aquela hora que você diz, sinto muito. Você fala, olha,
É melhor você chegar atrasado do que não chegar. Exatamente. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. Mas voltando aos passageiros, voltando ao passageiro que quer ir, mas a gente não pode. Mas aí tem uma coisa que a gente sempre analisa, por exemplo, você vai sair daqui a Brasília, são 1h15, 1h20 de voo, mais ou menos, 1h30. O tempo em Brasília agora, antes da decolagem, está ruim. Está caindo o mundo, trovoada. Uma trovoada, a gente sabe que uma trovoada dura meia hora, 40 minutos, cai aquela água toda, depois passa. Que é a tempestade. Que é a tempestade, passa. Então, vai impedir você decolar agora? Não. Você vai levar 1h30 para chegar lá. Vai desaguar. Tem nevoeiro. Bom, mas com nevoeiro você vai chegar no seu destino a que horas? Vou chegar às 6 horas da manhã? Melhor atrasar um pouco. Vou chegar às 5? Atrasa mais. Mas a gente vai chegar lá 9 horas da manhã? O sol já saiu, já dissipou o nevoeiro. Então tem sempre uma análise que a gente está fazendo, que a gente tem que fazer, para ver se realmente vale a pena você atrasar o voo ou não. Entendi. Ou de quanto tempo atrasar. Certo. Tá uma trovoada caindo, vamos embora. 40 minutos, aquele negócio dissipa, vai embora. Mas aí então depende muito disso daí, né? Entendi. Tem sempre uma análise a se fazer, né? Não, digo assim porque assim, é uma curiosidade que a gente que voa, que a gente não voa executiva tem, né? Porque a demanda desses passageiros normalmente é sempre para ontem, é sempre, né? E o controle de bagagem, porque assim, qual que é a visão do leigo? A visão do afegão médio é o seguinte, passa tudo. E não é bem assim, né? Porque não tem aquele controle todo. Não tem. Mas depende muito de onde você está saindo. Apesar de a gente, da aviação executiva, às vezes não usar o mesmo meio de acesso ao avião que o pessoal da comercial, mas você não deixa de ter um raio-x, por exemplo. Sim. Você não deixa de ser identificado que você está indo naquela aeronave com aquela empresa que está fazendo o seu atendimento, por exemplo. Não, tudo é documentado. Tudo é documentado. Quantas malas foi, passou pelo raio-x. Isso, então, por exemplo, ele está saindo do Santos Dumont, vindo a São Paulo. Né? Então, eu faço um manifesto dos passageiros, nome RG, aquilo é conferido, cara crachá. Né? As malas dos passageiros passam pelo raio-x. Então, é um controle. Eu estou saindo de Guarulhos, tanto no terminal como no acesso VIP, né? É a mesma coisa. Em Brasília, é a mesma coisa. Congonhas, quando você saía pelos hangares, que hoje o Congonhas está terminando na aviação executiva, quando você saía pelos hangares, não tinha esse raio-x. Não tinha esse controle todo. Né? Porque você saía pelo hangar ABC, então você não tinha esse controle todo. Né? Você não fazia um raio-x das malas. Então era mais ou menos aquilo que você falou. Mas não digo passa tudo, não é nem essa a intenção. Sim. Eu digo sem controle. É sem controle. Porque do mesmo jeito que a gente passa pelo raio-x, eventualmente se abre mala. Sim, exatamente. E aí a mala passa lá atrás pelas esteiras, por outro raio-x. Tem todo um controle, né? Num avião menor, não tem como fazer isso. Não tem. E isso depende muito do aeroporto que você está saindo. Entendi. Né? E no caso, me diz uma coisa. Qual que é o pior aeroporto para pousar? Você fala assim, puta, eu vou ter que pousar naquele aeroporto. Se é que existe, né? Não, certamente. É mais de um. Certamente tem, né? Eu digo assim, estruturalmente falando. Sim, tá? Eu acho que um dos piores é Ilhéus. Ilhéus? Ilhéus, né, em termos de estrutura. O Santos Dumont, apesar... Tem várias imagens, né, do pouso em Santos Dumont, no meio do mar. É Santos Dumont, né? Santos Dumont, O Santos Dumont, apesar de ser... É uma pista curta, tem pão de um lado, morro do outro lado, que é o Pão de Açúcar, né? A pista do Santos Dumont é muito boa. Ela é muito boa. A qualidade da pista é muito boa. Na minha opinião, é uma das melhores do Brasil. Ela é bem feita. É uma pista que não alaga, uma pista que tem reiura. Apesar de ser curta, ela é uma pista bem cuidada. É uma pista bem cuidada e bem feita. O que complica no Santos Dumont é a aproximação.
Porque quando você pousa sentido ponte, você passa pelos morros ali em cima do Santos Dumont, você vai pela Bahia, você entra ali Guanabara. pelo Guanabara, e Pão de Açúcar você deixa ele do lado direito e você contorna. Então aquilo ali é apertadinho. Quando o dia tá bonito, céu de brigadeiro, ótimo. Mas quando tá chovendo, ventando, teto baixo, não, apesar que teto baixo não, que ali a mínima para você descer, para você avistar são 1.200 pés, que é relativamente alto, né? Mas tá chovendo, ventando e de noite, você fazer essa aproximação em cima do Pão de Açúcar, né? É mais delicado. Uhum. É mais delicado. Ou quando você tem alguma coisa na favela da Maré, que aí você não faz mais por cima da ponte Rio-Niterói, você tem que entrar pela Boca da Barra, né? Então, a não ser que tem um evento passando ali. Tem uma festa, né? Quando eu digo um evento passando, é bala mesmo. É bala mesmo, né? Bala traçada. Então, uma das coisas que me dá medo quando eu estou pousando no Santos Dumont, Pão de Açúcar, ponte, né? É justamente isso aí. Não, porque ali não tem 38, né? Não. Ali só tem 1,50 de um avião que derruba, tá? Que derruba, eu sei, que derruba, né? Derruba o avião. Então, aquilo ali me dá. Eu tenho um certo receio, né? Eu não sei se houve caso de gente ter levado bala ou não, mas me dá receio isso daí. Teve um caso essa semana, curioso, de drone em Guarulhos. Você chegou a pegar? Eu cheguei. O aeroporto fechou por causa de drone. Fecha e é o correto. Sim. Agora, ninguém sabe de onde surgiu esse drone, quem é o dono do drone. Ninguém abateu esses drones. Não. Né? Eu estou dando um exemplo disso porque o que acontece? O Sérgio foi certíssimo fechar o aeroporto. Sim. Em Paris, se você subir um drone, o radar detecta e vai um policial com uma espécie de canhão e abate o drone. Não tem conversa. Eu acho que já está na hora de começar a pensar em ter alguma coisa parecida, pelo menos próximo dos aeroportos. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente ainda está no tempo que se preocupa com o urubu, né? E eu acho que o urubu tem mais incidente com o urubu do que você imagina. Porque ele é dragado ali pela turbina. Uma vez eu peguei um urubu, eu estava vindo Jacarepaguá, um avião pequenininho, mas acho que uns 20 anos mais ou menos. E a gente descendo, né, como você pousa em Campo de Marte, o Campo de Marte você não tem procedimento por instrumento, né? Então é tudo visual. Então você encaixa nos corredores. Uhum. E aqui em São Paulo é cheio de corredor, né? Helicóptero, avião. Então, para você chegar em Campo de Marte, você entra pelos corredores, que normalmente você fica abaixo de quem está decolando e pousando em Congonhas e Guarulhos. Eu peguei um urubu na asa esquerda, mas abri um buraco. Abri um buraco impressionante. Você está vindo ali a 200 nós, são 360 quilômetros. Desintegram. O urubu, ele entrou ali, fez um arregaço naquela asa. Eu pousei, o avião ficou interditado, até fazer o reparo para poder levar ele para manutenção. Cara. Eu pousei em Campo de Marte e a manutenção desse avião era em Jundiaí. Não, eu não sei onde é que era. Eu agora não vou me recordar que tinha um lixão em algum lado. Não sei se era Rio de Janeiro. No Galeão. No Galeão, né? Tinha um lixão, atraía os urubus. Sim. E atrapalhava a aviação. Atrapalha mesmo, né? E quando você pega ele no para-brisa, tudo bem, né? Bate e vai embora, né? Mas quando ele começa a entrar no motor urubu de 1,5 kg, 2 kg... Não, porque aquela história, né? Não é uma coisa climática, é uma coisa física. Sim, tá lá sempre. Você entendeu? Uma coisa é climática, que você coordena por equipamento. Outra coisa é um negócio que bate no teu avião. Sim. Né? Aí você não tem protocolo para isso. Não. E faz um estrago, viu? Eu imagino. Né? Você vê muita diferença das pistas para pousar internacionais do que a nossa. Lá são. Claro que mas eu quero saber em que nível. Né? Porque assim, uma vez eu vi que Heathrow, o avião pousa como se estivesse descendo num colchão. Num tapete. Pode ser o maior avião que for. Não, é impressionante. A diferença é considerável. Igual você falou, Santos Dumont é as melhores do Brasil. Porém, quando comparado. Visto que eu não acho que poderia ser melhor. Brasília, Recife, poderia ter pista. Brasília, principalmente a pista da esquerda. Né? Recife, Campo Grande, são pistas que poderiam ser melhores. Você vai na América do Norte, nos Estados Unidos, as pistas são tapete. É impressionante a qualidade da pista. Né? É impressionante. Obviamente, eu entendo que quando você fala assim, por exemplo, a pista de Recife, que ela poderia ser melhor, mas se você interditar aquela pista para você fazer o recapeamento, olha o transtorno que é os aviões que estão indo a Recife. Só tem uma pista, não tem duas. Você pode fazer isso em Brasília, que são 2 pistas. Em Guarulhos.
Mas em Recife, como é que vai fazer? Não, eu vou te dar um exemplo que foi o seguinte. Talvez você até tenha conhecimento disso aí. A pista de Fernando de Noronha ficou interditada, sei lá 3, 4 anos, Sim. por causa de uma fissura que apareceu lá. Fissura, exatamente. Né? Então todo mundo que viajava para a ilha precisava ir de ATR. Sim. Né? O ATR, para quem não sabe, é aquele que caiu agora. Na Passareda. Na Passareda. Você falando o nome da empresa, mas... Não, caiu. A TAM também caiu. Né? E aí, eu voei com esse ATR. Eu voei bastante de Passareda também. Né? Eu comprei a passagem pela TAM, mas foi via Voipass. Sim, exatamente. Foi agora, janeiro. Eu sabia de todo o histórico, mas eu não podia comentar, porque senão Senão cortam só a sua viagem. A minha viagem não ia ficar tão boa. Mas, em contrassenso a tudo isso, foi um voo muito bom. Tranquilo. Mais demorado. Porque quando você vai com um avião grande para Fernando de Noronha, você gasta 45 minutos, 50. Com um aviãozinho desse aí deu 1h30. Exatamente isso. Mas um avião super estável. Tanto é que a Azul tem vários ATRs que funcionam muito bem. Eu ia te perguntar, mas só para te colocar em situação difícil, que eu não lembro, eu voei de um avião da Embraer, espetacular da Azul, né? Que era aquele avião que tem 2 lugares de cada lado. Pensa num voo bom. Eu ia te perguntar até na entrevista o modelo desse avião, mas era um Embraer que era poltrona dupla dos 2 lados. Ou era o 175 ou o 195. Tá. São os 2 aviões da Embraer que estão voando na Azul. Desses 2. Que avião espetacular. São aviões nacionais, são maravilhosos. A Embraer era absurdamente reconhecida. A Embraer, sem dúvida nenhuma, tem excelentes aviões. E para esse tipo de aviação, fantástico. Entendi. Então as pistas lá fora, né? Vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Tem alguma situação inusitada, tirando aquela história do pouso, que você fala, como que isso aconteceu comigo, cara? Tem uma que depois ele pensou, ele estava vindo de Santiago, no Chile, e você estava chegando de madrugada, 2, 3 horas da manhã, você faz uma rota que você faz um contorno. E a gente, para ganhar tempo, a gente pede direta posição tal, direta posição tal, direta posição tal. E a gente começou, porque o Brasil, ele é dividido em 5 centros. Então, sempre Curitiba, Brasília, Manaus, Recife e Atlântico. Então, vendo ali por baixo, a gente está com o centro de Curitiba e a gente começou a pedir, dá para direto tal posição? Cara, positivo, autorizado. Tal posição. E na chegada, você faz uma chegada padrão, onde a gente chegava e contornava o aeroporto de Guarulhos para pousar. E a gente, tá todo mundo benevolente, vamos pedir direto também. Começou a falar com o controle de São Paulo, autoriza a posição tal, sim, posição tal. E deram a gente direto. A gente não fez isso, a gente fez direto. Só que geralmente em Guarulhos, você pousa na pista 10 da direita, você tem 2 pistas, esquerda e direita, geralmente você pousa na direita e você decola da esquerda. E nesse caso, 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, a gente pousou na esquerda. Pousou na esquerda e a gente vai para um pátio que é do outro lado do aeroporto. O terminal está desse lado, tem as 2 pistas, o nosso pátio é do outro lado, perto da base aérea. E a gente saiu ali, a torre mandou a gente sair pelo lado esquerdo, mas vai para o direito. Não, vai pelo lado esquerdo. Quando entrou na pista de táxi, ele mandou a gente parar. A gente parou e viu 2 carros da Polícia Federal. 2 carros da Polícia Federal, parou na frente da gente, mandou a gente cortar os motores, cortamos os motores e mandou abrir a porta. Eu levantei, abri a porta. Aí o agente veio, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Né? Agora eu queria entender por que a gente está sendo abordado por vocês. Não, porque a gente recebeu uma notificação da torre de interferência ilícita. Porque você tem um transponder e todo mundo é alocado um código diferente, mas você tem 3 números, que 7500, 7600, 7700. Então, 7500 interferência ilícita, 7600 comunicação, que você tem falha nas rádios, e 7700 emergência. E a torre havia comunicado à Polícia Federal que a gente estava sob interferência ilícita. Aí eu digo, não, a gente não, tá tudo bem, meus passageiros estão aqui, eu não tenho, não, tá. Ninguém, o transponder não tá, esse código não está alocado, tá aqui, a gente jamais declarou emergência, nem alocou esse código.
Não, então deve ter sido um erro, não sei o quê. Não, tá bem. Daí aqui já veio o pessoal do atendimento, já desembarcou os passageiros ali, a gente acionou os motores e foi para o pátio. Aí depois eu fiquei pensando, e se realmente a gente tivesse interferência ilícita, tivesse alguém sequestrando o avião, o que ia acontecer? Pois é, se fosse realidade. Se fosse realidade, o que ia acontecer com o sequestrador do avião vendo 2 carros da Polícia Federal na frente do avião? Nossa Senhora. O que ia acontecer, né? Exatamente. Olha que louco isso. É louco, né? Então... É uma história que bem interessante. Ó, uma pergunta que eu queria saber, quando eu volto do Nordeste para São Paulo, às vezes eu venho pelo continente, às vezes eu venho pelo mar. Certo. A sensação que eu tenho é que vir pelo mar é mais rápido. É isso? Ou é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Mas é o voo pelo mar é mais tranquilo, tá? Que pelo continente, às vezes, dá umas turbulências. Mas eu acho que depende muito do dia. Depende muito do dia e depende muito de onde você está vindo no Nordeste. E dá sorte. E dá sorte, exatamente. E dá sorte. André, foi um prazer. Foi um imenso prazer. Muito obrigado. Obrigado a você. Gente, encerramos por aqui, agradecendo nosso parceiro, a Dental Mind. Se você parou de sorrir, ligue para a Dental Mind que ele vai resolver o seu problema.